Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. Quinta-feira, dia de Internacional, duelo decisivo contra o Atlético Nacional da Colômbia. Teve vitória do Nacional do Uruguai que complica a vida do Inter. A gente vai fazer todo o pré-jogo trazendo todo o ambiente e também o provável time do Inter para logo mais. Mas antes, você deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, faltando apenas alguns inscritos para a gente atingir os 5.000 inscritos, um número muito expressivo aqui para mim. Então se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, também ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Sem mais delongas, bora falar de Inter. E o Internacional que terá uma partida muito decisiva nessa noite, 9h30, contra a equipe do Atlético Nacional da Colômbia. Você que talvez não tenha acompanhado a partida ontem, mas um grande jogo entre Bahia e Nacional, vitória dos uruguaios. Olha só, 3-1 para cima do Bahia, jogando na Fonte Nova, em Salvador. Resultado surpreendente de um Nacional que está melhorando, não é mais aquele time morto do início da competição, está se recuperando e agora também na briga por uma vaga. Embolou totalmente o grupo. Nacional tem 4 pontos, está à frente inclusive do Atlético Nacional, que entra muito pressionado nessa noite contra o Inter. E esse pode ser o perigo, ou talvez a salvação do Internacional, porque é um jogo de suma importância. O Inter vencendo o jogo hoje, ele reassume a liderança do Grupo F da Libertadores, ultrapassando o Bahia. Então ficaria numa situação bastante confortável em termos de classificação. Empatando o jogo, teria que vencer ainda os jogos que faltam, fazer quem sabe um empate contra o Nacional no Uruguai e em casa vencer o Bahia. Então é mais ou menos por aí. Uma derrota pode sim complicar e muito a vida do Inter nesta Libertadores da América. E o técnico Roger sabe disso e por isso vai mandar a campo aquilo que tem de melhor, ou pelo menos o que acha que tem de melhor para o jogo desta noite. O Inter não quer fazer o jogo da trocação, de ataque contra ataque. O Inter quer acalmar o jogo, cadenciar, reforçar o meio-campo, e por esta ideia, o Roger deve começar com o Tabata pelo lado direito, numa disputa interna que tinha com o Gustavo Prado. Gustavo é um jogador mais agudo, de mais velocidade, do drible, do chute, e o Tabata é um jogador com características um pouco diferentes, mais meia do que ponta, por isso o Roger deve optar por esse jogador. Tô colocando aí na tela para vocês o time do Inter nessa noite, com o Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão, Vitor Gabriel, a dupla de zaga, e o Bernabé mais uma vez pelo lado esquerdo. Meio campo tem Fernando, Bruno Henrique sim segue no time titular, Alan Patrick vai para o jogo, está confirmado para começar a partida, Bruno Tabata pelo lado direito, Wesley pelo lado esquerdo e na frente o Valência. Esse deve ser o time do Internacional para o jogo desta noite. Há quem cogite o Gustavo Prado. Estou colocando essa possibilidade, a informação que foi trazida até pelo colega Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, que está na Colômbia, conversando com pessoas, certamente chegou a esta informação de que existe a possibilidade também do Gustavo Prado, embora a aposta maior seja no Bruno Tabata. O Inter está fazendo seu mistério também para tentar esconder o jogo do Atlético Nacional, que também vem reforçado, terá o Inestrosa de volta nessa partida importante contra o Internacional, ele que foi de longe o principal jogador do time colombiano aqui em Porto Alegre no duelo contra o Inter. Ele ficou de fora contra o Bahia, quando os colombianos perderam por 1-0 lá em Salvador, e está de volta agora, recuperado de um quadro de virose. Então, olho nesse jogador. Bernabé vai precisar de uma assessoria ali pelo lado esquerdo, por onde joga o Inestrosa, atacante muito perigoso do time do Atlético Nacional. Inclusive, olha, se eu fosse o Roger, cogitaria a possibilidade de escalar o Thiago Maia na vaga que seria do Tabata. Eu jogaria com os 3 volantes, com o Thiago Maia dando uma assessoria aqui para o Bernabé
pelo lado esquerdo, Alan Patrick, Wesley e Valência. Eu acho que seria esse o meu time ideal. Não parece que o Roger está pensando dessa forma para o jogo dessa noite. O jogo que, além, claro, de valer a classificação ou o encaminhamento de uma classificação em caso de vitória para o Inter, ele vale também dinheiro, vale money, porque a Conmebol ela paga, como vocês sabem, cerca de 330 mil dólares pela vitória na primeira fase da Libertadores. Ou seja, o clube que vence uma partida nessa fase garante 2 milhões de reais, 1 milhão e 900 aproximadamente. Então é uma grana que o Inter pode colocar no bolso. É importante sempre faturar. O Inter que visivelmente está em dificuldade financeira, a dívida batendo na casa do bilhão. Então todo o dinheiro é bem-vindo nesse momento. Claro que isso não vai solucionar os problemas do Inter, não é isso, mas uma vitória, talvez mais um incentivo, né, para a busca de uma vitória nesta noite, jogo lá na Colômbia. Eu quero falar também sobre o ambiente, pessoal, porque está se criando, pelo menos em Medellín, no local da partida, um clima de Copa do Mundo. A mobilização é muito grande por parte do torcedor que vai ao Atanásio Girardot, o estádio da equipe do Nacional, estádio completamente lotado hoje para acompanhar a partida. Inclusive trouxe ontem aqui no canal, você não acompanhou o vídeo de ontem, dá um pulo aqui no vídeo anterior, porque eu explico também um temor da direção do Atlético Nacional de que torcedores locais comprassem ingresso na torcida visitante, na torcida do Inter. Tamanha é a procura por ingressos que estão já esgotados há algum tempo para os torcedores locais. Então, existe sim esse risco, o Inter tenta minimizar, conversa com a Conmebol, conversa também com a direção do clube mandante para tentar resolver essa situação da melhor forma possível. O certo é que o clima é sim de Copa do Mundo, clima de jogo do ano, pelo que a gente tem ouvido dos colegas colombianos em relação a esse confronto. E vamos aproveitar, já que a gente está falando desse clima, para ouvir um titular do Inter, Bryan Aguirre, que concedeu entrevista aos canais oficiais do Inter e fala sobre essa partida e a importância do jogo de logo mais 9h30 da noite na Colômbia pela Libertadores. No, yo creo que nos preparamos muy bien. El viaje fue largo, pero bueno, tratamos de venir un día antes para descansar lo más posible para estar mejor mañana. Hoy vamos a tratar de entrenar y nada, tratar de dejar lo mejor para el partido de mañana. No, nosotros nos preparamos para este juego, es muy difícil. Sabemos que necesitamos los 3 puntos, vamos a hacer todo lo posible para quedarnos con los 3 puntos y llevarlo para casa. Yo creo que va a ser un partido diferente, vamos a tratar de dar lo mejor nosotros, lo estuvimos practicando en la semana, así que va a ser muy difícil, pero vamos a hacer nuestro trabajo para quedarnos con los 3 puntos. Yo creo que Roger y el equipo me están dando la confianza esa para que vaya para adelante, para que juegue y me sienta confiante. Más estoy en un buen nivel y esperemos seguir así, ayudar al equipo de acá en adelante. Então tá aí o Café Aguirre, lateral direito do Inter, jogador muito carismático, muito simples, né? Um cara muito tímido também. A gente conversa nos bastidores, sabe que é um jogador que não gosta muito de falar, mas sempre atende com muita simplicidade, muita humildade à imprensa. Então o Aguirre aí falando, ele que vem sendo um bom jogador do Inter aí, vem fazendo seu papel, fez gol inclusive contra o Corinthians na última rodada. Desejo sorte aí ao Aguirre na partida desta noite. Bom, pessoal, eu volto depois do jogo para a gente atualizar tudo que vai acontecer lá na Colômbia. Esperamos que com um bom resultado da equipe do Internacional. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Vamos chegar a essa meta dos 5.000 inscritos. Estou muito feliz com o retorno de vocês aqui em relação aos vídeos. Sigam acompanhando. Deixe aqui nos comentários também dicas, o que vocês querem ver de conteúdo novo, de vídeos que eu possa trazer aqui para vocês. Também deixe o teu feedback, que é sempre muito importante. O canal é feito para você. Então, deixa aqui o teu comentário e a tua opinião sobre o meu trabalho. Valeu, pessoal. Volto então depois do jogo. Esperamos que com um bom resultado nessa noite da equipe colorada. Valeu, um abraço e até a próxima.